Bom dia, estamos começando mais um Sindicef em Movimento, um programa do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio Grande do Norte, mas que é aberto a toda a população. Muita informação jurídica, esportiva e principalmente discussão política, né? Então esperamos vocês para todo o programa. No nosso Sindicef em Movimento, agora estamos com o Dr. Leonardo para falar da área jurídica civil. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Gigi. Bom dia a todos. Começou o ano letivo, né? Já está aí toda a meninada já na todo escola, vapor. a todo vapor. E queria tratar de um assunto com você que eu acho que interessa a boa parte da humanidade, que é em relação a, se não pagar a mensalidade, que medidas podem ser tomadas contra o aluno. Se o aluno pode ser tirado de sala de aula, se pode ser trancada a matrícula dele, e Exato, aí? Gigi. Eu acho que é um tema bem atual, É, bem para atual. esse momento, né? Exato. É um tema muito relevante que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, como eu trago aqui, né? Eu procuro trazer esses temas do nosso dia a dia, principalmente da área do direito civil, para que as pessoas, se venham a acontecer, se venham a sofrer qualquer ato ou fato desta natureza que a gente cita aqui no programa, ela saiba que ela tem a lei e o direito preserva, isso daí ela pode buscar reparação judicial. O aluno, quando ele é matriculado numa escola particular e que posteriormente à matrícula os pais venham, ou quem é responsável pelo pagamento da mensalidade, venha a atrasar no decorrer do ano a mensalidade escolar, a escola ela está impossibilitada de tomar qualquer ato de desligamento da criança, né, do estudante, ou praticar qualquer ato, como você disse, de colocar o aluno para fora da sala, impedi-lo de realizar provas, entendeu? Ou até mesmo castigos pedagógicos à criança. Isso é terminantemente proibido. A lei, o Código de Defesa do Consumidor proíbe, veda essa prática. E existe uma lei também, de 2008, a lei chamada Lei da Anuidade Escolar, que também veda essa prática e que protege o aluno e, por consequência, o pai ou a mãe, né, dessa prática, se por um acaso a escola, que é um ente particular, queira agir contra a criança e contra os pais, por consequência, por ele não estar pagando a mensalidade, entendeu? Agora, você me pergunta, Leonardo, acabou o ano letivo, existe dívida com relação, aí já é uma outra figura. A escola não é obrigada a, no ano seguinte, existindo débito, ela não é obrigada a renovar a matrícula. Ela só é obrigada a renovar a matrícula, ou só renovaria a matrícula desde que aquele débito seja quitado, ok? Agora, ela não pode, durante o ano, impedir que o aluno curse, estude, faça prova, conclua aquele ano, né? Mas deixa eu lhe perguntar. Pergunta. E que medidas a escola pode tomar, por exemplo, em relação aos pais? Ela pode escrever no órgão de proteção ao crédito? Sim. Essas medidas ela pode tomar? Ela pode tomar as medidas de cobrança. As medidas de cobrança normal. Isso a lei não veda. Entendeu? Ela pode buscar a reparação. Não pode constranger os pais nem os alunos. Exatamente. Especialmente o aluno. Exatamente, Gi. A ideia é essa. Ela tem meios para buscar receber o crédito que lhe cabe. Né? Se ela emite boleto, ela pode escrever, pode protestar, pode escrever em cadastro restritivo de crédito, ela pode entrar com ação judicial, ou seja, ela tem meios para receber aquele valor que lhe cabe, mas ela não pode tomar nenhum ato que a lei veda, no sentido de desligar o aluno, de tirá-lo de sala de aula, de proibi-lo de fazer prova. Isso a lei veda terminantemente. Agora, uma outra questão, vamos dizer, terminou o ano letivo.
Às vezes o pai tem uma dívida muito alta, por exemplo, passou o ano todinho sem pagar a escola, aí ele vai retirar a escola, retirar daquela escola para matricular em outra. A escola ela é obrigada a dar o histórico escolar do aluno. Ela não pode reter. Nunca. A lei veda isso também. Ela não pode reter o histórico escolar, porque o pai ele pode levar a criança para uma outra escola. Agora, se a outra escola exigir o histórico financeiro, ela pode exigir o histórico. Aí a escola vai dar o histórico, ou seja, aí talvez ele não consiga matricular em uma outra escola particular. Mas aí vai ser uma questão dele com a nova escola e assim. Mas reter também o histórico também não pode. O histórico escolar dele, do aluno, nunca. Entendeu? Mas aí se a outra escola que ele for levar pedir o histórico financeiro também, aí já muda de figura, já complica um pouco. Aí cabe a outra escola aceitar ou não. Aceitar ou não. Exato. Ok, obrigado, doutor Leonardo. De nada, até a próxima. Até o próximo programa. Até mais. Estamos aqui com o doutor Wagner Leandro, né, da nossa assessoria jurídica trabalhista. Bom dia, doutor Wagner. Vamos falar hoje de um assunto bem delicado, né? Um decreto editado pelo desgoverno Temer, extinguindo, né, um monte de cargos, segundo ele, cargos obsoletos e que não se enquadra dentro da nova realidade, mas dentre esses quadros, né, por exemplo, realmente foi extinto a função de datilógrafo copista, né? Nós não temos mais máquina de datilografia, né? Tudo bem. Mas nós temos vários outros cargos que foram extintos, né? Ele aproveitou para extinguir, dentre os quais, por exemplo, agente de saúde pública e guarda de endemias, que é o nosso quadro, o maior número de filiados desse sindicato, por exemplo, né? Então, como é que você está vendo aí esse decreto, Wagner, e o que é que nós vamos poder fazer a respeito? Ou ao respeito, como diria nosso nobre amigo, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Gigi, é um assunto muito, muito delicado. Logicamente que ele vai nos levar a muitos estudos, não só a nossa assessoria jurídica, né, mas as várias assessorias jurídicas que existem nesse nosso país. Inclusive já estamos entrando em contato para chegarmos a uma solução, pelo menos de início. Gigi, no primeiro momento, a gente pode dizer o seguinte: infelizmente, que o decreto, o governo pode sim, através de um decreto, tá certo, extinguir cargos públicos. Essa é a má notícia. Nós fizemos já um estudo preliminar sobre esse tema, e infelizmente o que eu posso trazer de imediato para vocês é que o governo pode sim. Ele tem essa autoridade. Ele pode, como presidente da República, ele tem essa competência de extinguir cargos públicos, bem como vedar alguns concursos. Ele pode sim fazer isso, mesmo os cargos sendo instituídos por lei. Os cargos eles são instituídos por lei, isso aí está tranquilo. Mas ele pode ser extinto através de decreto, certo? Eu imprimi o decreto e com letra miúda, ele deu mais de 12 páginas de cargos que vão ser extintos. São muitos os cargos: dentista, médico, auxiliar de laboratório, vários cargos, guarda de endemias, são muitos. O que é que a gente pode, em primeiro lugar, antecipar? Que as pessoas que estão ocupando os cargos, as pessoas que já estão lá, não tem prejuízo nenhum. Isso é bom antecipar e falar, para a pessoa não achar que vai ser exonerado. É bom logo. Algumas pessoas me ligaram já preocupadas, querendo saber se iam perder o emprego, né? Não, isso não vai acontecer, você pode ficar tranquilo. Já tranquilizei a todo mundo. Não vai, o cargo vai ser extinto. Mas quando ele passar a ser vago, se você ainda estiver ocupando o cargo, lógico, os já vagos vai ser extinto de imediato. Os que ainda têm pessoas trabalhando, servidores públicos, num determinado cargo, eles só vão ser extintos após ficarem vagos. Vagos através de quê? De morte, de aposentadoria ou de demissão, né? A grande crítica que a gente pode fazer nesse sentido é que o que a gente vê é que o governo está tentando uma forma de terceirizar esses cargos públicos, ou seja, é como se tirasse
toda a responsabilidade da administração pública, certo? Toda essa construção que aconteceu até hoje, no sentido de ser benéfico ao servidor público, toda aquela luta, você sabe muito mais do que eu, você é servidor há muito tempo, todo esse tempo para cá, o que você já passou de luta para conseguir cada direito que hoje você faz jus. Nenhum caiu do céu, absolutamente nenhum caiu do céu. Você sabe muito bem a luta. Muita luta. E eu acompanho essa luta desde 99, quando a gente começou a fazer parte desse sindicato. Enfim, o governo, ele da noite para o dia, através deste decreto, eu não sei ainda, não tem como saber o que vai vir, quais as consequências práticas na realidade que vai acontecer, certo? Mas uma, claro, que a gente já pode antecipar e concluir, vai ser muito prejudicial ao servidor público. Por quê? Seria cair por terra, não é isso? Todas essas conquistas já adquiridas. Por quê? Porque ele vai terceirizar o serviço. Então você vai deixar o servidor novo, digamos assim, que não é servidor, ele não vai ser regido pelo regime jurídico único, pela Lei 8.112, que é uma conquista. Ele vai cair, lógico, na CLT. Ou seja, é uma fuga de responsabilidade. E uma fuga de responsabilidade e uma fuga de capital, vamos dizer assim, né? Porque paga-se muito mais do que como o pouco sabe, né? Exatamente. Porque a gente sabe que não paga-se bem ao terceirizado, né? Mas o dinheiro fica pelo caminho, nos bolsos, nas malas. Né? Pois perfeito. Para a gente concluir, o que a gente pode dizer é que estamos estudando a legalidade desse decreto, a extensão desse decreto, tá certo? E tranquilizar os atuais servidores, ocupantes desses cargos que estiverem nessa lista de cargos que vão ser extintos, que fiquem tranquilos, que nada vai acontecer, isso a gente pode garantir. Então, muito obrigada, Dr. Wagner, e até o próximo programa. À disposição. Vamos conversar agora com o Dr. Valério Fonseca. Obrigado, Valério, por ter vindo. Você, apesar de ser o nosso analista político, mas também é advogado. Então, misturando as duas coisas, queria que você fizesse uma análise, né, do mais comentado júri que já teve nos últimos tempos, né, que foi o julgamento de Lula. Como é que você viu isso aí, esse julgamento do caso Lula aí? Bom dia. Bom dia, população do Rio Grande do Norte. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, poder analisar vários temas da cena política e jurídica do Brasil. Esse julgamento do Lula, ele, na nossa opinião, não foi um julgamento jurídico, e sim político. O único objetivo desse processo contra Lula é tirá-lo da eleição de 2018. Inclusive saiu uma pesquisa ontem dizendo que ele está com 37% de aceitação popular, disparado na frente de todos os outros candidatos. Mesmo com essa condenação em segunda instância. A condenação, ela não tem fundamento jurídico. Existe um debate em torno do triplex. Esse processo, ele visa somente o triplex. O Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses e foi confirmada a condenação, só que teve um aumento da pena para 12 anos em segunda instância e 1 mês. Eles alegam, a justiça, né? O juiz e os desembargadores fundamentaram sua decisão dizendo que o triplex pertence a Lula. Por quê? Porque o Lula e a Letícia Marisa estiveram lá no local. Marisa e Letícia estiveram lá no local, vendo o imóvel. Só que o imóvel não tem registro público em nome do Lula. Não tem escritura pública em nenhum cartório do Brasil. O imóvel pertence à OAS.
Inclusive em um processo que corre em Brasília, a juíza de Brasília mandou penhorar o triplex. Mandou penhorar o triplex da OAS. Da OAS. Então o triplex não pertence a Lula. Seria muito bom, falando, né? seria muito bom que se essa tese ela prevalecesse nas relações comerciais pelo país inteiro. Por exemplo, você vai numa concessionária de automóvel e pede para fazer um test drive naquele carro. Então, ao você entrar no carro e circular pela cidade, o carro já lhe pertence, porque você demonstrou a intenção de comprar o carro e saiu com o carro para andar, para passear. Então o carro lhe pertence, não pertence mais à concessionária. É a mesma lógica para essa situação do Lula. E mais, para caracterizar a perseguição política, na segunda instância, o processo do Lula passou na frente de 250 processos. 250 processos. Na ordem cronológica. Na ordem cronológica. Essa perseguição está sendo analisada pelos juristas do Brasil e do mundo como uma grande aberração. E é preciso frear essa sana ditatorial das elites da burguesia. A burguesia ela está perdendo a noção dos seus atos, com o único intuito de tirar Lula do processo eleitoral em 2018. Portanto, nós achamos que tem que ser garantido que o Lula participe do processo eleitoral, mesmo que você não vote nele, mas para que você volte à normalidade democrática, é fundamental que o Lula possa participar do processo eleitoral. Mas isso só seria possível o quê? Com uma anulação dessa sentença? Cabe vários recursos e o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do país, o guardião da justiça, tem que ser o guardião da Constituição. Deveria ser. E da justiça também. Deveria ser. Mas tem que ser. Então eles podem suspender esse julgamento. Eles podem suspender esse julgamento que vem sendo empalmado na primeira instância em Curitiba e agora na segunda instância em Curitiba. Um aspecto que foi bastante criticado foi que quando houveram as sustentações orais, né, eles pediram um intervalo de 5 minutos, disseram que na volta leriam o relatório, ou seja, o voto deles, né? Ou seja, o voto deles já veio pronto, já vieram prontos, né? Não teve nenhum... Eles não, o Lula não foi ouvido, só a defesa do Lula, que tem sido um grande advogado nesse processo todo, né, tem se saído muito bem, solicitou como um direito ao contraditório que está na Constituição, que o Lula tivesse direito de falar em audiência. Não foi permitido que o Lula falasse em audiência. Foi solicitado perícias em documentos que estão nos autos do processo e que essas perícias foram vetadas, foram proibidas de serem analisadas, de serem periciadas. Então, claramente comprova que há um conluio de perseguição ao Lula para tirar do processo eleitoral. Isso está muito claro. Eu acho que é preciso uma intervenção da ONU, dos organismos internacionais, para impedir que esse grupo que está à frente do Brasil, do executivo, do legislativo e do poder judiciário, leve o Brasil a uma aventura ditatorial. O Brasil, que tanto criticou a Venezuela, está se tornando uma ditadura. Uma ditadura. E isso é muito perigoso. Então é preciso uma grande mobilização nacional em favor da democracia no Brasil. Precisamos voltar aos trilhos do que era antes. Você não pode proibir que candidatos que têm uma expressão popular possa ser votado nas urnas. O voto
é o que representa. E teria se realmente tivesse seguido os trâmites normais que seguem os outros ritos e que tivesse também tido as provas cabais de que ele realmente era culpado. Exatamente. Se a justiça no Brasil, e nós escutamos na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal a ministra Carmen Lúcia dizendo que tem que ser respeitada a Constituição. Mas ao final da fala dela, ela diz que não pode se criticar o Poder Judiciário, que tem que se respeitar o Poder Judiciário. Desde ao respeito. Então. E nós achamos que para você ser respeitado, você tem que se dar o respeito. Então não tem cabimento, e a população está vendo isso. A população brasileira e mundial, eles estão vendo que os processos que versam contra várias figuras desse país estão engavetados. Estão engavetados. Tem gravações falando em matar, tem gravações com bolsa de dinheiro, tem depoimentos da Lava Jato, de vários presidentes de empreiteiras, dizendo que fulano, cicrano e beltrano receberam dinheiro. E esses processos contra essa turma estão engavetados, estão parados. Por que só anda para um lado? Para a justiça ser justiça, ela tem que ser imparcial. Ela não pode servir só para um segmento da sociedade. Ela não pode servir só para os pobres. Ela tem que servir para os poderosos, os filhos das elites também. Então nós achamos que é preciso garantir a participação do Lula no processo eleitoral. E o julgamento se dá pelo povo. E o julgamento, exatamente, tem que se dar pelo povo. O povo é quem tem que dizer: olha, nós não queremos você é corrupto, você roubou, você quebrou o país. Nós queremos aquele bonitinho da Globo, que é muito bonzinho, ou aquele que quer matar todo mundo. Mas o povo é quem tem que decidir. Não é a justiça aniquilar uma candidatura para beneficiar A, B ou C, que é o que está colocado. Veja, por exemplo, os processos que ocorrem em São Paulo são todos arquivados. O escândalo do trem, o escândalo do metrô, o escândalo da merenda escolar, o escândalo do Rodoanel, o escândalo da Sabep, não vai a lugar nenhum. Todos parados. Por quê? Porque é que, vou dar um exemplo, o Lula o PT ia completar 16 anos no poder. Era uma ditadura, né? Não, porque isso é uma ditadura, porque não pode, porque tem que ter alternância. Mas em São Paulo, o PSDB vai com mais de 20 anos no poder e não querem largar o osso, certo? Então é o seguinte, a justiça tem que ser para todos. Ok, obrigada, Valéria. Eu que agradeço. E agora, na nossa parte esportiva, estamos aqui com o nosso amigo João Vicente. João Vicente, que moda nova foi essa agora? Que foi que deu na Polícia Militar que resolveu proibir o uso de rádio de pilha dentro do estádio, João? Foi que houve? Jogaram algum rádio em alguém ultimamente? Não? Bom dia, Gigi, bom dia, amigos do Citcef Movimento. Eu tenho 33 anos já de crônica esportiva, né? E eu pensava que já tinha visto de tudo do futebol, principalmente do Rio Grande do Norte. Agora a moda é essa, né? A Polícia Militar, desde o clássico de América ABC, e proibindo, houve a proibição do uso do radinho de pilha. Aquele, né? que o América ganhou do ABC? Radinho portátil, né? Do América ganhou do ABC, como? Aquele jogo que o América... Sim, você ganhou o radinho. Exatamente, aquele jogo que o América venceu por 3-0. Nelson que gosta disso, né? Mas nesse jogo a Polícia Militar proibiu, né? Depois houve o jogo do Frasqueirão, do ABC diante do Globo, também houve a proibição. Vários torcedores reclamaram, porque até aquela questão até da nostalgia, né? O torcedor acostumado a ouvir o radinho de pilha, leva fone de ouvido, outros levavam até um rádio bem maior, né?
E tinha aquela alegria, porque tem muita gente, eu confesso que eu também, eu aprendi a gostar de futebol ouvindo rádio, né? E o torcedor gosta de ouvir o rádio para acompanhar a narração, né, em cima do lance, as novidades que está tendo lá nos bastidores do futebol. Isso é muito bom para o torcedor gosta muito disso. E a Polícia Militar, por medida de segurança, segundo a Polícia Militar, proibiu a entrada dos famosos radios portáteis, radios de pilha, no estádio de futebol, né, aqui no Rio Grande do Norte. E aí o torcedor revoltado, vários torcedores, como teve até um torcedor que ligou lá para 95 FM, lá para o nosso programa, ele é deficiente visual, e ele diz que vai ao estádio porque gosta de sentir aquele calor humano, né? Mas ele acompanha a vista dele, ele enxerga pelo som do rádio, né? O narrador que vai escrevendo aquele lance e vai complementando a emoção dele. Então ele revoltado, como muitos outros torcedores. E vamos esperar que isso seja resolvido, né? Porque tem muita gente que gosta realmente de acompanhar o futebol ouvindo o tradicional radio de pilha. João, olha, eu não sou piolho de estádio, certo? Mas eu vou algumas vezes ao estádio e eu não tenho esse costume de levar o rádio de pilha, mas eu confesso que muitas vezes eu fico perdida, porque você que está acompanhando, principalmente dependendo de onde você esteja no estádio, você não consegue acompanhar todos os lances. Então muitas vezes eu fico assim, o que foi que houve? O que aconteceu? Foi falta? Foi pênalti? O que foi que houve? A bola saiu? Não saiu? Quer dizer, quando você está no rádio, você está ouvindo aquilo já ao vivo, dizendo a bola saiu, foi pênalti, foi fulano bateu em ciclano. Verdade. É outra coisa, quer dizer, eu não tenho esse costume, mas eu tenho muita dificuldade de acompanhar o futebol lá, dependendo de que ponto você esteja do estádio, tem lances que você não consegue acompanhar. E é o rádio que ele dá, quer dizer, quem é um torcedor realmente apaixonado pelo futebol, ele quer isso, ele quer ouvir, saber ali o que está acontecendo. Eu confesso que quando eu estou ouvindo no rádio, é como se eu estivesse no estádio, enquanto que quando eu estou no estádio, não é a mesma coisa, porque eu não consigo, às vezes, muitas vezes, até pela minha ignorância, que eu não sou muito apaixonada, não tenho muito conhecimento do futebol, eu fico perdida, enquanto que no rádio não. Quando eu estou ouvindo no rádio, eu estou ali, parece que eu estou vendo o jogo. Né? Então é uma vantagem muito grande você estar vendo e ouvindo. Com certeza, quer dizer, uma medida extrema essa. Teve algum episódio real e atual de alguém jogar um rádio que feriu outra pessoa? Não, atualmente não, né? Mas antigamente, no saudoso estádio Machadão, Castelão, os torcedores jogavam, agora porque a distância também ali do campo de jogo, né, para a arquibancada era grande. O rádio não chegava a atingir nem o árbitro, nem o jogador de futebol. Às vezes atingia até um repórter que estava ali embaixo, né, e podia até atingir, né? Mas, voltando a esse assunto, você precisa acompanhar o jogo. Aí eu me lembrei daqueles velhos narradores esportivos, né? Dizia, você está acompanhando, mesmo está à beira do gramado, você acompanhando a narração do rádio. E outra coisa, o rádio de pilha ele foi proibido, mas o torcedor, ele pode usar um smartphone, né? Hoje todo mundo tem um smartphone, né? E o smartphone ele não pega o rádio AM, pega o rádio FM. Agora, não é porque eu trabalho no rádio FM, mas eu acho o som do FM bem melhor do que ouvir no AM, né? Ok, João, obrigado. Então, e vamos ver como é que desenrola essa situação, então. Ok, um abraço, Gigi, muito obrigado aí aos nossos amigos, né, que sempre passando na rua, o pessoal tá. O rádio você escuta ouve a voz, né? Mas na TV a imagem, né, já reconhece, até na fila do pão. Ah, tá ficando famoso, hein? Nosso programa tá ficando famoso. Bom dia, João, até o próximo. Bom dia, Gigi. Estamos chegando ao fim de mais um Sintcef em Movimento. Próximo sábado teremos novamente discussões políticas, sobre esporte, área jurídica, muita informação para você. Até lá.